Eu preciso admitir, eu espero que você me perdoe, eu menti. Vetores não são apenas setas no plano ou no espaço. Vários outros objetos podem ser vistos como vetores. Números são vetores. Polinômios são vetores. Funções são vetores. Matrizes são vetores. Na verdade, basta um objeto se comportar como um vetor, que ele vai ser um vetor. Então, se você tem um saco de objetos, um conjunto de objetos, e eles se comportam como vetores, eles são vetores. E eles formam um espaço vetorial. Espaços vetoriais são o assunto do vídeo de hoje. Este vídeo é um vídeo onde a sua melhor amiga é a abstração. Você precisa abstrair. Esquece toda a experiência que você já teve com vetores neste curso e em qualquer outro curso que você tenha feito na sua vida. Vetores não são coisas específicas. Nós vamos abstrair, nós vamos deixar de pensar como seres humanos e vamos pensar como, por exemplo, batatas. Nós não temos experiência nenhuma com vetores. Alguém vai nos dizer o que é um vetor. Alguém vai nos ensinar quando nós temos o direito de chamar algum objeto de vetor. Ou melhor ainda, quando nós temos o direito de chamar algum conjunto de objetos de espaço vetorial. Então, por via das dúvidas, pare de pensar neste momento e apenas aceite as coisas que eu vou falar e escrever como se você fosse um robô, um computador ou uma batata. Eu vou dizer para você agora quando um conjunto de objetos é um espaço vetorial. 1. Existe uma operação de adição entre estes objetos. Você pode somar dois objetos e o resultado vai ser um objeto também. 2. Existe uma operação de multiplicação entre números reais e objetos. Quando você multiplica o número real por um objeto, o resultado também é um objeto. 3. Esta operação de adição entre objetos é comutativa, tanto faz somar V mais W quanto somar W mais V, o resultado vai ser o mesmo. 4. Esta operação de adição tem um elemento neutro, que eu vou escrever como zero com a setinha em cima. Qualquer objeto mais zero com a setinha em cima vai ser igual ao objeto original. 5. Esta operação de adição é associativa. Eu posso agrupar as parcelas de uma soma de 3 ou mais objetos da forma que eu quiser, que o resultado vai ser o mesmo. 6. Sempre é possível desfazer uma soma com uma subtração. Em outras palavras, para cada objeto V, existe um objeto menos V, que quando eu somo com V, dá resultado elemento neutro da adição, zero com uma setinha em cima. 8. Multiplicar um objeto V seguidamente por vários números reais é a mesma coisa que multiplicar o objeto V pelo produto dos números reais. 9. Multiplicar um número real por uma soma de objetos equivale a multiplicar o número real por cada um dos objetos e depois somar os resultados. 10. Multiplicar a soma de dois números reais por um objeto é a mesma coisa que multiplicar cada um dos números reais
pelo objeto e depois somar os resultados. Aí está. Se um conjunto de objetos se comporta de acordo com estas 10 regras, então este conjunto de objetos é um espaço vetorial e os objetos são vetores. Estas 10 regrinhas são os axiomas de um espaço vetorial. São as condições que definem o que é um espaço vetorial. Vamos brincar de sim ou não. Vamos examinar várias combinações de um conjunto e uma operação para verificar se se trata ou não de um espaço vetorial. Imagina que eu tenho o conjunto dos números naturais e a operação de adição comum. Lembrando que o conjunto dos números naturais é o conjunto de todos os números naturais, aqueles que você usa para contar. 0, 1, 2, 3 e assim por diante até o infinito. E a operação de adição, neste caso, é a operação de adição com a qual você está acostumado. Este conjunto com esta operação é um espaço vetorial? Ele satisfaz aquelas condições? Existe a soma? Existe a multiplicação por números reais que sempre dá como resultado um objeto? Ops, não. Se eu for multiplicar o número real π por um objeto deste conjunto, o resultado não vai ser um número natural. Então, já falha o axioma que diz que, quando eu multiplico o número real por um objeto, o resultado tem que ser um objeto. Π vezes 2 não é um número natural. A resposta é não. E o conjunto dos números inteiros? A única diferença entre os inteiros e os naturais é que os inteiros têm os números negativos também, além dos positivos. Este conjunto dos inteiros com a operação de adição é um espaço vetorial? Também não, pelo mesmo motivo que os naturais não são um espaço vetorial. Se eu fizer π vezes menos 1, o resultado vai continuar não sendo um inteiro. A resposta é não. E o conjunto dos racionais com a operação de adição? Lembrando que o conjunto dos racionais é o conjunto de todos os números que podem ser escritos sob a forma de fração A sobre B, onde A e B são números inteiros, positivos ou negativos, e B, obviamente, é diferente de zero. Infelizmente, a resposta é não também, porque π não é um número racional. E se eu multiplicar π por 1, o resultado não vai ser um número racional. A resposta é não. E os números reais com a operação de adição? Os números reais incluem os números racionais mais os números irracionais. Bichos como π, raiz de 2, etc, etc. Todos aqueles axiomas de espaço vetorial valem para os números reais. A resposta aqui é sim, mas o detalhamento exige que nós verifiquemos cada um daqueles axiomas. O que nós não vamos fazer porque você está acostumado com os números reais desde o ensino médio e você sabe que todas aquelas condições valem para os números reais. O que você precisa fazer é verificar todos os axiomas, supondo que V e W e Z são números reais. Vamos abstrair a operação. Continuamos trabalhando com os números reais, mas agora a operação não é mais adição, mas sim subtração. Finge que aquele sinal mais que aparece nos axiomas é a operação de subtração. A abstração funciona assim.
Os símbolos são apenas símbolos e não possuem significado inerente algum. Se você pensar na adição como sendo a operação de subtração, será que o conjunto dos números reais com a subtração continua sendo um espaço vetorial? A resposta é não. E você vai verificar isso logo no começo. Por quê? A operação de subtração não é comutativa, como um dos axiomas exige. A operação de subtração não é associativa. 4 menos 3 menos 2 é diferente de 4 menos 3 menos 2. 4 menos 3 menos 2 vai dar menos 1, se você agrupar desse jeito. 4 menos 3 menos 2 vai dar 3, se você agrupar desse jeito. E eu escolhi mostrar esse exemplo para mostrar que as propriedades de comutatividade e de associatividade não são tão triviais assim. Não é qualquer operação que satisfaz comutatividade e não é qualquer operação que satisfaz associatividade. R2. R2 é o conjunto de todos os pares ordenados x, y, vistos geometricamente, é o plano cartesiano. R2 é o conjunto de todos os pontos x e y, onde x e y são números reais. Cada ponto x e y pode estar associado a um vetor x e y. É isso que nós temos feito no curso até agora. R3 com a operação de adição. Agora nós não estamos mais no plano, e sim no espaço. Nós podemos agora trabalhar com 3 eixos cartesianos, x, y e z. Aí R3 é o conjunto de todas as triplas de números reais, que nós estamos acostumados em geometria analítica a ver como vetores no espaço. E estes vetores satisfazem os 10 axiomas de espaço vetorial. E agora as coisas começam a ficar diferentes do que nós já vimos. O conjunto de todas as matrizes de M linhas e N colunas, cujos elementos são números reais, com a operação de adição, é um espaço vetorial. Lembrando que você pode somar duas matrizes com o mesmo número de linhas e colunas, multiplicar matrizes por um número real. Existe uma matriz nula, que é o elemento neutro da soma, e assim por diante. Todos aqueles 10 axiomas de espaço vetorial são verdadeiros quando você trabalha com matrizes M por N de números reais e a operação de adição. O conjunto de todos os números complexos com a operação de adição. Números complexos são números da forma A mais BI, onde I é a raiz quadrada de menos 1. I ao quadrado é menos 1. E A e B são números reais. Números complexos são um assunto que você deve ver em algum momento no curso, em outra disciplina, são vetores. Uma boa maneira de enxergar números complexos como vetores é imaginar o número A mais BI como sendo um ponto no plano de coordenadas AB. Isso reduz o conjunto de números complexos ao conjunto R2. Quando você representa números complexos desse jeito, você diz que este eixo é o eixo real e este eixo é o eixo imaginário. E este ponto representa o número A mais BI. E daí por diante você
trabalha com números complexos como se eles fossem pontos em R2, com a observação de que i ao quadrado é igual a -1. Outro exemplo, polinômios de grau menor ou igual a n. Por exemplo, se n for igual a 3, nós vamos ter qualquer expressão da forma ax3 mais bx2 mais cx mais d. Como nós estamos trabalhando com polinômios de grau menor ou igual a n, o a pode ser 0, o b pode ser 0, o c pode ser 0. E por causa de uma convenção, nós precisamos acrescentar o polinômio nulo como um caso especial. O polinômio nulo é o polinômio 0. Por convenção, o polinômio nulo não tem grau definido, então ele nem mesmo é grau 0. Ele é simplesmente o polinômio nulo, é um caso especial. Se você trabalhar com estas expressões, onde A, B, C e D são números reais, e com a noção de adição de polinômios, que é a noção usual que você conhece desde o ensino fundamental, você pode verificar que aqueles 10 axiomas são satisfeitos. Então, polinômios são vetores. O conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a n, acrescidos do polinômio nulo, é um espaço vetorial. E se eu quiser trabalhar apenas com polinômio de grau 2, são polinômios da forma ax2 mais bx mais c. Isso é só uma expressão, polinômio é uma expressão. Nós não temos que adivinhar valor de x, não temos que resolver nada, é uma expressão, isso não é uma equação, é um polinômio. Um polinômio de grau 2 é uma expressão desta forma, onde a, b e c são números reais. O conjunto de todos os polinômios de grau exatamente igual a 2 é um espaço vetorial? A resposta é não. Por quê? Porque eu posso somar dois polinômios de grau 2 e o resultado não ser um polinômio de grau 2. E aquele primeiro axioma já dizia, olha, eu tenho que ser capaz de somar objetos e obter um objeto. Mas se eu somar, por exemplo, x ao quadrado mais 2x mais 3 com menos x ao quadrado mais 2x mais 3, o resultado vai ser 4x mais 6, que não é um polinômio do segundo grau. Então, o conjunto de todos os polinômios de grau exatamente igual a 2 não é um espaço vetorial. Como último exemplo, o conjunto de todos os polinômios de qualquer grau, mais o polinômio nulo, com a operação de adição. Aqui nós não estamos limitando o grau do polinômio, como nós fizemos 2 exemplos atrás. A resposta é sim. Você pode verificar que todos os axiomas de espaço vetorial são verdadeiros com este conjunto de objetos. Por que toda essa abstração? Por que falar em espaços vetoriais de forma genérica, abstrata? Porque quando nós subimos o nível, nós podemos pensar em coisas que valem em qualquer espaço vetorial, independente da natureza dos objetos. Não importa se os objetos são números, se são pares de números reais, se são triplas, se são polinômios ou matrizes. Não importa, algumas propriedades são verdadeiras em todo espaço vetorial, qualquer espaço vetorial, simplesmente porque são consequências daqueles 10 axiomas. Vamos ver vários exemplos disso. Primeiro exemplo de propriedade que vale em qualquer espaço vetorial. O elemento neutro, que nós decidimos chamar de 0 setinha, é único, só existe um. Nós podemos provar isso do seguinte modo.
Imagina que nós tivéssemos dois elementos neutros, 0 seta e 0 linha seta. Se isso fosse verdade, nós teríamos duas coisas. Se eu somasse os dois, como esse cara à esquerda é elemento neutro, o resultado desta adição seria o 0 linha seta. Mas nós também teríamos que o resultado desta mesma soma seria o 0 seta, já que este cara aqui, 0 linha seta, também é elemento neutro. Mas o que isto está dizendo é que o resultado desta expressão é igual a isso e desta expressão, que é idêntica à primeira expressão, é igual àquilo. Conclusão, isto é igual àquilo. Então, nós mostramos que se existissem dois elementos neutros, obrigatoriamente eles teriam que ser o mesmo. Outra propriedade que vale em qualquer espaço vetorial. Para cada vetor V, o simétrico menos V é único. Cada vetor tem um único elemento simétrico. De novo, vamos supor dois simétricos. Suponha que menos V e menos V' são simétricos de V. Isto significa que, se eu somar V a um dos simétricos, o resultado vai ser o vetor nulo. E se eu somar V ao outro simétrico, o resultado também vai ser o vetor nulo. Então, esta igualdade vale. Agora vamos somar menos V aos dois lados desta igualdade. Ou seja, eu repeti o lado esquerdo da igualdade, mas antes eu somei menos V. E vou somar menos V do outro lado também. Nós vamos poder concluir que, como menos V é simétrico do V, estas duas somas vão ser o vetor nulo. Mas um dos axiomas diz que somar o vetor nulo a alguém tem como resultado o próprio alguém. Então, vamos ter menos V de um lado e do outro lado da igualdade nós vamos ter menos V'. Isso significa que o simétrico é único. Outra propriedade. Se eu somo um vetor U a um vetor W e o resultado é igual à soma de um vetor V ao mesmo vetor W, então, obrigatoriamente, U tem que ser igual a V. Por quê? Supondo que U mais W é igual a V mais W, eu posso somar aos dois lados desta equação o simétrico de W, que o axioma me garante que existe. Então, somei menos W ao lado esquerdo e vou somar menos W ao lado direito. Como a adição é associativa, eu posso primeiro fazer a adição de W mais menos W, mas isso vai me dar o vetor nulo. Eu vou ter U mais o vetor nulo é igual a V mais o vetor nulo, o que me diz que U é igual a V. Porque o axioma me diz, um dos axiomas me diz que U mais vetor nulo é igual ao próprio U e V mais vetor nulo é igual ao próprio V. Outra propriedade, o simétrico do simétrico de V é o próprio V. Como assim? Isso é óbvio. Ninguém falou nada disso antes. Não está nos 10 axiomas? Não sabemos se é verdade ou não. Como nós vamos provar que isso é verdade? A gente tem que V mais menos V, pelo axioma, tem como resultado o vetor nulo. Então, isto significa que V é o simétrico de menos V. Por quê? Porque a definição de simétrico é exatamente o vetor que nós precisamos somar a outro vetor para obter o vetor nulo. E agora nós estamos focando no menos V. Menos V somado com quem dá o vetor nulo? Menos V somado com o vetor V dá o vetor nulo. E
A propriedade 2 disse que o simétrico é único. Como o simétrico de menos v é único, a gente tem então que menos v é o v. Outra propriedade geral de espaços vetoriais. Imagina que você tem esta equação: u mais x igual a v. U e v são vetores dados. X é a incógnita desta equação. Nós vamos mostrar que esta equação tem solução única. Existe um único vetor que pode ser colocado no lugar de x que satisfaz esta igualdade. Como nós vamos mostrar isso? Nós vamos começar somando menos u aos dois lados da igualdade. Um dos axiomas nos diz que esta soma, menos u mais u, vai dar o vetor nulo, o que equivale a dizer que x é menos u mais v. Esta é uma solução para esta equação. A solução existe, mas nada garante que esta solução é única. Então vamos mostrar que ela é única. Suponha que não. Suponha que exista uma outra solução. Suponha que este x é uma solução e também uma outra solução x' exista. Pela propriedade 3, que nós vimos agora há pouco, se u mais w é igual a v mais w, então u tem que ser igual a v. Supondo que existem duas soluções para esta equação, x e x', a propriedade 3 diz que elas têm que ser iguais. Logo, a solução é única. Falta pouco. Outra propriedade. Se um objeto V mais o mesmo objeto V é igual ao mesmo objeto V, então, obrigatoriamente, este objeto V tem que ser o vetor nulo. A prova é simplesinha, porque a gente vai usar outra propriedade. Esta equação tem como solução o vetor nulo, porque um dos axiomas nos diz que V mais o vetor nulo é igual ao próprio V. Mas, pela propriedade 5, que nós acabamos de ver, a solução de uma equação com esta cara é uma solução única, ou seja, x não pode ser nenhum outro objeto. Mais uma, o zero real vezes qualquer vetor v tem como resultado o vetor nulo. A prova é simples, porque a gente pode usar a propriedade 6. Imagine esta expressão aqui. 0 vetor v mais 0 vetor v, pela distributividade, que é um dos axiomas, vai ser igual a 0 mais 0 vezes o vetor v. Mas, pela soma de reais, 0 mais 0 é igual a 0. Então, o resultado é 0v. E aí nós temos uma igualdade que diz, olha, um objeto mais ele mesmo é igual a ele mesmo. E segundo a propriedade 6, que nós acabamos de ver, o único objeto que satisfaz esta igualdade é o vetor nulo. E pronto. Uma estratégia bem parecida pode ser usada para mostrar que qualquer número real alfa vezes o vetor nulo tem como resultado o vetor nulo. O número real alfa vezes o vetor nulo vai ser idêntico ao número real alfa vezes esta soma. Por quê? Porque nulo mais nulo é igual ao próprio vetor nulo. Por quê? Eu não mostrei isso. Não, mas um dos axiomas diz que qualquer vetor somado ao vetor nulo tem como resultado este vetor qualquer. E isto vale para todos os vetores, inclusive para o vetor nulo. Então, o vetor nulo mais nulo vai dar o vetor original, que é nulo. Usando a distributividade, nós temos alfa nulo mais alfa nulo.
De novo, caímos no caso em que eu tenho um objeto é igual a ele mais ele mesmo. E a propriedade 6 diz que isto só acontece para o vetor nulo. Falta pouco. Olha essa propriedade aqui. Se αv é igual ao vetor nulo, então, obrigatoriamente, ou α é igual a zero, e aqui eu estou falando do zero dos números reais, ou v é o vetor nulo. Então, se um produto dá o vetor nulo, um dos fatores tem que ser zero, ou o número real zero, ou o vetor nulo. Vamos começar supondo que αv é igual ao vetor nulo, mas o alfa é diferente de zero. Nós vamos mostrar que o vetor v obrigatoriamente tem que ser o vetor nulo. Ok, se αv é igual ao vetor nulo, como alfa é diferente de zero, eu posso dividir por alfa dos dois lados. Então, eu posso multiplicar por 1 sobre alfa, vezes αv igual a 1 sobre alfa vezes o vetor nulo. Mas, do lado esquerdo, 1 sobre alfa vezes alfa é 1. E 1 vezes o vetor v é o próprio vetor v. E do lado direito, a propriedade 8 diz que qualquer número real vezes o vetor nulo tem como resultado o vetor nulo. Aí está. Chegamos à conclusão de que o vetor v tem que ser o vetor nulo, se alfa for diferente de zero. E se alfa for igual a zero? Então, já temos o que nós queríamos mostrar. Olha, eu sei que você vai achar um absurdo isso, mas a propriedade 10 que nós precisamos demonstrar diz que menos 1 vezes um vetor v é igual a menos v. Não é tão absurdo assim, porque esse sinal de menos aqui quer dizer duas coisas diferentes. Aqui do lado esquerdo, esse menos 1 é um número real, esse menos é o menos dos números reais. Menos 1 é o simétrico do número 1 no mundo dos números reais. Agora, este menos aqui, do lado direito, é o menos do mundo dos vetores. Então, menos v é o simétrico do vetor v no mundo do espaço vetorial, onde v mora. Então, esse menos não tem nada a ver com o menos do outro lado da igualdade. Não tem nada nos axiomas que diga diretamente que multiplicar o número real menos 1 por um objeto vai dar o simétrico do objeto no mundo dele, onde ele mora. Então, não é tão óbvio assim, nós precisamos sim demonstrar isso. Imagine que, se eu somar menos 1 vezes v mais v, um dos axiomas nos diz que o vetor v é a mesma coisa que 1 vezes v. E a propriedade distributiva, que também está em um dos axiomas, diz que esta expressão vai ser igual a isto. A soma de menos 1 com 1 multiplicado pelo v. Mas isto é a mesma coisa que o número real zero vezes o vetor v, que uma das propriedades anteriores já mostrou que tem como resultado o vetor nulo. Isto quer dizer que, quando eu somei o v a este bagulho aqui, o resultado foi o vetor nulo. Então, este bagulho aqui é o simétrico do v. E eu posso escrever, então, o simétrico do v é igual a este bagulho aqui, que é o que nós queríamos provar. Esta é a última propriedade deste vídeo. Se eu multiplico menos alfa, um número real, por um vetor v, o resultado é o simétrico, no mundo dos vetores, do vetor αv.
Então preste atenção, este menos aqui é um menos do mundo dos números reais, este menos aqui é o menos dos vetores. E além disso, o resultado é igual a multiplicar o número alfa pelo simétrico do vetor V. De novo, este menos aqui é o menos do mundo dos vetores. Então, esta propriedade relaciona o menos do mundo dos números reais com o menos do mundo dos vetores e com o produto de número real, de escalar, por vetor. Vamos por partes. Eu pego este produto, menos alfa vezes V, e decido somar por alfa V. A propriedade distributiva diz que isto vai ser igual a menos alfa mais alfa vezes V. Como nós conhecemos números reais, entre parênteses nós vamos ter zero, e 0 vezes V vai me dar o vetor nulo. Como eu somei menos alfa V com este bagulho e cheguei ao vetor nulo, isto significa que menos alfa V é o simétrico deste bagulho. Mas isto é exatamente o que o lado esquerdo aqui desta igualdade tripla diz. Menos alfa V é o simétrico deste bagulho. Alfa V. Ok. Primeira parte mostrada. Segunda parte. Alfa menos V, eu decido somar alfa V também. A distributiva nos diz que isto equivale a fazer alfa vezes menos V mais V. Mas menos V mais V vai me dar o vetor nulo. E qualquer coisa vezes o vetor nulo tem como resultado o vetor nulo. De novo, eu peguei alfa menos V, somei a este bagulho e cheguei ao vetor nulo. Então, o simétrico deste bagulho é alfa menos V, que é o que o lado direito da igualdade, o lado direito dessa tripla igualdade aqui queria dizer. Com isso, nós terminamos a aula 8 do PDF linkado na descrição. Você agora pode fazer os exercícios, que não são muitos, e no próximo vídeo nós vamos falar de subespaços vetoriais. Vamos continuar trabalhando no nível de abstração relativamente alto, mas daqui a pouco a gente volta para o planeta Terra novamente. Até a próxima!